Você já teve aquela sensação de que precisa lutar todo o tempo da sua vida para sobreviver? Como se existisse dentro de você um medo constante de que algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento? Como se a vida nunca fosse totalmente segura? Provavelmente já. Há mais de 30 anos eu atendo pessoas e aprendo diariamente também com as suas histórias. Isso é um privilégio. E uma das coisas que mais me impressiona é perceber como algumas dores podem ter começado muito antes do nascimento. Muito antes da primeira palavra, muito antes dos primeiros passos, muito antes da pessoa se entender como gente. Então hoje eu quero conversar com você sobre a ameaça de aborto durante a gestação, sobre os possíveis reflexos emocionais que essa experiência pode deixar na vida da pessoa. Quando uma mãe vive uma gravidez cercada por sangramentos, medo de perder o bebê, inseguranças constantes ou até mesmo pensamentos de querer interromper a gestação, o ambiente emocional vivido por ela pode ser profundamente intenso e vai refletir lá no bebê dentro dela. O bebê ainda no ventre, ele participa de toda essa história. Ele não entende o que está acontecendo, mas já está recebendo essas informações. E ao longo dos anos, dentro deste consultório, eu observei que muitas pessoas que aparecem aqui carregam dentro de si uma sensação de difícil explicar. Uma espécie de um medo, uma sensação inexplicável, uma espécie de que parece que a qualquer momento eu vou morrer. Ou seja, medo da morte. Medo de se posicionar, medo de perder, medo de adoecer, em alguns casos até o medo constante da morte. São pessoas que muitas vezes vivem em estado de alerta, estão ligadas, muitas vezes taxadas como imperativas, como se estivesse sempre esperando por algum perigo. Então estão sempre, nossa, o que vai acontecer agora? E como se precisassem provar todos os seus dias que merecem permanecer aqui. Outras pessoas desenvolvem uma necessidade enorme de fazer tudo rapidinho. Ansiedade, de resolver tudo agora, de viver tudo imediatamente, como se algum lugar lá dentro do subconsciente tivesse essa informação. Eu preciso aproveitar enquanto eu posso. E está. Também encontro pessoas que têm dificuldades de sonhar, dificuldades de planejar, dificuldades de acreditar no futuro. Não porque eles faltem inteligência ou capacidade, mas porque lá atrás, quando estavam ainda sendo geradas, o futuro parecia incerto. E talvez uma das características mais bonitas dessas pessoas seja a enorme sensibilidade diante do sofrimento dos outros. Essas pessoas se emocionam facilmente. Conhece alguém assim? Elas protegem os mais frágeis, elas defendem os indefesos, elas cuidam de animais abandonados, elas acolhem quem sofre, escolhem profissões que estão ligadas a cuidado, como se reconhecesse dentro de si a fragilidade que um dia ela também viveu. Mas existe algo muito importante e eu preciso falar para você agora. Essas possíveis marcas emocionais que estão aqui no seu subconsciente não pode ser visto como uma condenação. Não é uma sentença. Não define quem você é. Aquilo que foi registrado emocionalmente pode ser compreendido, pode ser acolhido, pode ser transformado. Você não está preso à sua história, não. Mas você tem que aprender com ela também. Você pode ressignificar essas informações, transformar essas informações. Para quê? Para que você possa construir uma nova relação de você com a vida. E também é importante lembrar que esse conhecimento não serve também para culpar você, mamãe, que talvez esteja me assistindo agora. Muitas mulheres passaram por gravidezes difíceis, cheias de medo, dor, incertezas, mas elas fizeram o melhor que elas podiam naquele momento, com os recursos emocionais que também tinham.
E aí entra a terapia. A terapia nos ajuda justamente a poder olhar essa história com compreensão e amor. Compreensão, racionalidade e amor. Para que, Vantuir? Para que não haja julgamentos, para que eu não me sinta culpado, sem condenações, apenas com o desejo sincero de entender para que eu possa me curar. Por quê? Quando a gente compreende a origem dos nossos medos, elas deixam de controlar a nossa vida. E quando acolhemos as nossas feridas, elas deixam de comandar as nossas escolhas. É você que começa a ter comando, você começa a escrever a sua história. E se você percebe inseguranças que te acompanham há muito tempo, medos difíceis de explicar ou sentimentos que parecem não ter uma causa aparente, acho importante que você deva buscar ajuda terapêutica. Às vezes, essa cura começa quando alguém nos ajuda a enxergar a nossa própria história com os novos olhos, ou seja, uma visão diferente. Meus amados, minhas amadas, essa foi mais uma conversa que cura. E se você gostou, compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir ou assistir exatamente isso para se libertar dos seus fantasmas. Que maravilhas acontecem ainda mais na sua vida, porque na minha está acontecendo uma intensidade incrível e gostaria que você também vibrasse. Até o próximo vídeo. Fique bem.